Graça e paz, boa noite, querido. Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Amém, glória a Deus. Nossos pastores estamos numa conferência e ficou incumbido para mim nessa noite trazer a palavra. Eu também estou participando dessa conferência Wi-Fi. Um tempo precioso, desde segunda-feira nós estamos sendo ministrados lá. Nosso coração tem sido tocado poderosamente por Deus. E o pastor Milton me incumbiu domingo de manhã, já ele falou: cara, eu sinto que você tem que trazer a palavra no Alcance Mais. Eu falei: eis-me aqui, Senhor, usa-me, amém? O que eu mais amo, querido, na palavra de Deus, o que age no meu coração ministrar, é sobre a pessoa do Espírito Santo, é sobre o poder do Espírito Santo, é sobre o mover do Espírito Santo, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. E eu quero que você dê liberdade para o Espírito Santo neste lugar, porque Ele já se faz presente, Ele já está no nosso meio, e o interesse de Deus é que eu e você sejamos possuídos pelo Espírito Santo, sejamos tomados pelo Espírito Santo, sejamos governados, direcionados, instruídos, ensinados pela pessoa do Espírito Santo. Você pode dizer amém para isso? Eu acredito que Deus, querido, Ele trabalha com dispensações. E já no primeiro momento, no Gênesis, capítulo 1, nós vemos o Espírito Santo se movendo sobre a face do abismo, se movendo sobre a terra. Então, no Velho Testamento, você vai ver Deus se movendo de uma forma poderosa, como o Senhor dos Exércitos, como um rei de guerra. No Novo Testamento, você vê a manifestação, a dispensação do Filho. Jesus Cristo vem, se faz carne, habita no meio dos homens, cheio de graça e de sabedoria. Mas a nossa dispensação, o momento que nós estamos vivendo, é a última dispensação e é a dispensação da pessoa do Espírito Santo. E eu não sei como que está o seu coração referente à pessoa do Espírito Santo. Mas eu costumo dizer que muitas vezes é um Deus esquecido. Mas o Espírito Santo tem o mesmo poder que Jesus, o mesmo poder que Deus. Ele é Deus. E, queridos, nós precisamos entender que para nós completarmos a nossa carreira, para nós podermos desenvolver o nosso chamado, nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres governados pela essa pessoa chamada Espírito Santo. E quem sabe você está aqui nessa noite meio desanimado, meio abatido, meio triste. Porque as situações na vida cotidiana nos deixam cansados, desanimados, oprimidos, sobrecarregados. Mas eu acredito que quando nós temos essa vida, querido, movida pelo Espírito de Deus, nós recebemos a renovação necessária para que a gente possa caminhar, para que a gente possa ir além das nossas forças naturais. Você pode dizer amém para isso? No começo desse ano eu tive algumas crises de ansiedade, algumas pessoas sabem do quadro que eu estou enfrentando. Eu fiz uma oração, eu estava já numa transição nessa casa, transicionando do ministério de jovens, para assumir um novo ministério. E eu fiz uma oração em casa, falei: Deus, esse ano eu não quero assumir nada, nenhum ministério. Na verdade, eu queria ficar um tempo sem fazer nada, Senhor. Porque eu não me vejo condições e nem capacitado para fazer a Tua obra, com aquilo que eu estou enfrentando nas minhas emoções. Essa era a minha ideia. Essa era a minha oração. Mas naquele momento eu ouvi a palavra de Deus dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E esse ano você vai por onde eu enviar, e você vai para muitos lugares, quando você nunca imaginou, eu vou te levar. Eu falei: mas Deus, eu não tenho condições. E novamente aquela palavra vinha sobre mim: a minha graça te basta, é o meu poder, agora você vai poder ver o meu poder agindo através da sua vida. Pois bem, irmãos, começaram a surgir convites, a minha agenda lotou esse ano, eu estive em 27 igrejas. Eu só não tinha agenda no mês de dezembro, mas ontem eu recebi um convite para pregar no dia 8 de dezembro, eu vou estar saindo de férias, e eu vou pregar no dia das minhas férias, porque crente não sai de férias de Deus, amém? No primeiro dia de férias eu vou ministrar numa igreja, no litoral. Porque Deus, querido, está se movendo sobre as nossas vidas, o desejo dele é se mover através de nós. E nós precisamos entender que nós dependemos não das nossas forças, mas do poder que opera em nós.
Porque temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Hoje eu vim meio assembleano, você percebeu, né, irmão? Perguntaram, nossa, pastor, você está bonito hoje. Eu falei, tô mesmo, cara. Hoje eu vim bonito para você. Eu vim pentecostal nessa noite. Porque eu acredito que nós precisamos ser cheios do poder de Deus. Hoje Deus vai nos revestir desse poder. E eu preciso que você venha comigo para esse lugar, querido. Sabe, o apóstolo João, depois de estar preso ali na ilha de Patmos, com 90 anos de idade, parecia que ele estava esquecido, deixado de lado, aquele apóstolo que foi usado por Deus poderosamente. Mas num determinado momento, Jesus aparece para ele e diz, João, sobe para cá, porque eu vou te revelar coisas maiores ainda que estão por vir. Deus tem sempre algo novo para as nossas vidas. Deus tem sempre algo mais para as nossas vidas, querido. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos entrar neste lugar, querido. De sermos movimentados pelo Espírito de Deus, não pelas circunstâncias, irmão. Onde foi que nós enfiamos? Que nós estamos olhando tanto para as coisas desse mundo. Estamos esquecendo do que é eterno, do que é poderoso, do que é verdadeiro e vivo. Estamos tão presos nas coisas desse mundo, preocupados com coisas que são tão passageiras. Quando a palavra de Deus declara, buscar em primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas muitas vezes nossos olhos estão presos nessas coisas limitantes, que nos paralisam, que nos deixam com medo do amanhã. Como é que vai ser para me pagar essa conta? Como que vai ser? Eu não tenho casa, eu pago aluguel, como que vai ser isso? Meu Deus, Deus é o provedor. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Mas os sinais seguirão aqueles que creem. Sinais seguem aqueles que creem, aqueles que verdadeiramente se colocam diante de Deus. Queridos, nós precisamos ir para debaixo da poderosa mão de Deus, nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. Pedimos perdão, nos arrepender, porque nós estamos vivendo uma vida no automático muitas vezes. Nos esfriamos como líderes. Perdemos a paixão pelas coisas de Deus, pelas coisas eternas. Jesus não morreu por um carro novo nem por uma casa. Ele morreu por vidas. Mas nós vamos entrando no automático e vamos nos esfriando. Sabe, querido, eu tenho desejo de ver milagres. Eu tenho desejo de ver o surdo ouvindo, o cego vendo, o paralítico andando. Isso queima no meu coração. E Deus quer fazer isso através de nós. É tempo de despertarmos, igreja. Essa é uma noite de despertamento, é uma noite onde Deus vai nos chacoalhar por dentro, vai nos tomar, vai nos possuir neste lugar. Porque a obra de Deus carece de homens e mulheres que sejam governados por Deus, direcionados pelo Espírito. Sabe, muitas vezes nós vamos passar por abatimentos, querido. Por aflições, por tempos difíceis. Jesus não mentiu para mim e para você quando disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Você não precisa abrir sua Bíblia, mas em Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A
preocupação dos discípulos era com algo natural. Os discípulos caminharam com Jesus 3 anos e meio, viram coisas extraordinárias, e nesse exato momento, quando Jesus já ressuscitou, está comendo com eles estão preocupados com algo natural, terreno, quando Jesus está preocupado com algo eterno. Quando Jesus está preocupado com a capacitação que fará dos discípulos testemunhas. E é o que muitas vezes está acontecendo comigo e com você. Estamos tão preocupados com as coisas terrenas, que estamos esquecendo das coisas celestiais. Estamos tão preocupados com os nossos dia a dias, com as nossas preocupações, com as nossas demandas, que esquecemos que tem um poder capacitador que age através de nós para resolver todos os problemas. Você acha que Jesus foi bem sucedido no seu ministério? Quantos acham aí? Levanta a mão. Poucas pessoas. Jesus tinha 12 discípulos. Você acha que ele foi bem sucedido no seu ministério? Amém? Vamos mudar a ótica aqui então. Dos 12, um se suicidou. E 11 desviaram. O que Jesus está falando para esses homens? Se eu, sendo filho de Deus, precisei ser revestido desse poder, que dirá de vocês? Vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Pedro foi pescar, cara. O desviado, quando ele desvia, ele não quer sair sozinho, ele leva mais gente com ele. Levou os outros 10 pescar. Mas sabe o que eu amo nas Escrituras? Que Jesus jamais nos acusa. E a nossa condição muitas vezes de tropeço, ou pecado, ou de sair do propósito, não tira a identidade que nós temos de filhos. João capítulo 21, você conhece a história, os discípulos estão pescando. Tudo desviado. Jesus aparece na margem da praia e grita: filhos, tem algo que comer? Eles não perderam a identidade. Não, pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Por quê? Uma vida sem Deus é nada. Uma vida sem a presença de Deus é nada. Queridos, o Pentecoste é uma realidade para mim e para você. Amém? Mas por que nós estamos vivendo esse poder? Aqui tem dons e talentos. Tem chamados brilhantes, poderosos. Mas que desanimaram no meio do caminho. Acharam a carga muito pesada. Porque perderam a paixão por Deus. Mas como eu falei, querido, eu estou aqui como pentecostal hoje, para reavivar o dom que está em ti nessa noite. Hoje vai ser uma noite de anjo nadar de costa, irmão. O Espírito Santo deseja, querido, se movimentar através de nós. É desejo do Espírito Santo que nós possamos ser tomados por Ele, querido. Sejamos cheios da presença de Deus. Eu quero ler um texto com você que está em Colossenses 3, não precisa abrir 3. A partir do verso 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é tremendo demais. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está em mim e em você. E Deus está falando: olha, busque as coisas do alto.
Não pense somente nas coisas da terra. Pense nas coisas do alto. Onde Cristo está e vocês estão também com Ele. Nós precisamos, querido, desse poder do alto. Para cuidar de 4 mulheres na minha casa, eu preciso muito poder de alto, irmão. Muito poder do alto. Até a Kátia, minha cachorrinha, meu Deus. Para caráter, nós precisamos do poder do alto. Para uma vida financeira ajustada, nós precisamos do poder do alto. Para ter um casamento abençoado, eu preciso ter o poder do alto. Para ser um bom funcionário ou um empresário, eu preciso do poder do alto. Para ser um bom líder, um pastor, eu preciso do Espírito Santo me revestindo com o poder do alto. Precisamos do poder do alto. E quem sabe você está aqui de outra igreja, não sei qual é a sua teologia, mas eu estou falando de algo que é eterno. Algumas igrejas não precisam dos dons do Espírito, porque só foi para o tempo da igreja primitiva. Só estão deixando de usufruir de algo que é para todos, que são filhos de Deus. As primeiras manifestações do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, foram físicas. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento forte e impetuoso. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se pararam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. As 3 manifestações do Espírito foram físicas. Eles ouviram, eles viram e eles sentiram. Ouviram o som, viram as línguas e foram cheios do Espírito Santo. Eu pergunto para você, qual foi a última experiência que você teve com o poder de Deus, com a pessoa do Espírito Santo? Qual foi a última vez que o Espírito Santo te pegou e te quebrantou, que você chegou a chorar? Ele está aqui. O vento sopra onde quer. Eu quero dar liberdade para você nessa noite, meu irmão. Quem sabe você precisa ser revestido novamente. Pois bem, o Espírito Santo fará isso hoje. Mas eu quero que você dê liberdade no seu lugar, se for necessário, ele pegar aí você nessa cadeira mesmo, enquanto eu estou pregando, deixa ele te pegar. Se de repente você sentir um impulso de vir aqui para frente, para o carpê e deitar aqui, meu irmão, onde o Espírito Santo está, ali é a liberdade. Mas muitas vezes nós ficamos preocupados, o que vão pensar de mim, o que não vão. Irmão, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu quero essa presença, eu quero essa graça, eu quero esse poder. O poder do Espírito significa a presença dEle. Que faria dos discípulos o quê? Testemunhas. Tem cristão que tem medo de falar de Jesus, tem vergonha de falar de Jesus. A pessoa da empresa fala assim, estou com uma dor de cabeça hoje, toma um analgésico aqui. Mete a mão e ora, irmão, você vai ver Deus curando. Mas nós precisamos, querido, dessa ousadia que vem do Espírito Santo. Você conhece a história de Pedro? Não vou me prolongar nisso, mas Pedro nega Jesus diante de uma serva. Pedro achava que era o cara. Todos vão te negar, menos eu. Pedro, essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro negou diante de uma serva. Mas Jesus vem
E essa história que eu já falei para você, quando chama ele de filhos, Pedro está lá e Jesus cura o coração de Pedro. 3 vezes Pedro negou, 3 perguntas Jesus fez: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, tu me amas? Cuida dos meus cordeiros, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro é restaurado e é recolocado no ministério. Agora Pedro está ali com as 120 pessoas e é revestido de poder. Na primeira levantada de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Porque Pedro estava revestido do poder do alto. Agora Pedro andava pelas ruas, as pessoas colocavam as macas, porque a sombra de Pedro passava e curava os enfermos. Nós precisamos desse poder. E está disponível para nós. Está disponível para mim e para você. Mas qual a nossa sede? Qual a nossa fome? Qual o nosso desejo? Levíticos capítulo 6, verso 12, fala a respeito da lei, do mandamento sobre o sacerdote que deveria remover a cinza do altar para que o fogo jamais se apagasse. Apocalipse capítulo 1, verso 6 diz que nós somos sacerdotes. O coração é o nosso altar. E o serviço do sacerdote é remover as cinzas, para que o fogo continuamente esteja aceso. Quem é o fogo? A pessoa do Espírito Santo. Se nós queremos, querido, cumprir nosso chamado, nós precisamos sim ser revestido desse poder que nos capacita a viver uma vida santa, justa, uma vida de testemunho. Ah, pastor, mas nós vamos cansar? Claro. Pastor, nós vamos ficar desanimados? Vamos sim, vai ter dia que nós vamos ficar desanimados. Mas se tu crer, você verá a glória de Deus. O meu justo viverá pela fé. A promessa, querida, é para nós. Atos 2:39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que de longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. É para nós essa promessa. João 14:12. Jesus nos disse: as obras que eu fiz, vocês farão maiores ainda. Porque eu vou para o Pai. Não deixarei vocês sozinhos, enviarei o Consolador. Se eu não for, o Consolador não pode vir, eu tenho que ir para que Ele venha. Sabe, essa dispensação que nós estamos vivendo, que é uma dispensação gloriosa. Os homens do Velho Testamento sonharam ter o que nós temos. No Velho Testamento, somente os reis, os sacerdotes e os profetas tinham o Espírito Santo sobre eles. Hoje, aquele que diz sim para Jesus já recebe o Espírito Santo dentro dele. Que coisa linda! Que coisa gloriosa! Mas nós precisamos nos entregar ao Espírito Santo. Nós precisamos nos entregar à pessoa que nos traz o poder da capacitação. Nós precisamos nos entregar essa plenitude do Espírito em nossas vidas. Sabe, João Batista tinha 2 mensagens. João Batista sabia quem era, sabia qual era o seu propósito, o seu chamado. Mas muitos de nós, por não ter essa intimidade com a pessoa do Espírito Santo, perdemos a convicção do nosso propósito. Nos esfriamos espiritualmente. Enquanto que Deus quer nos fazer retomar, nos fazer, porque um avivamento está chegando sobre o Brasil. Eu tenho ido por lugares, querido, tenho ministrado em igrejas, meu Deus, Deus tem visitado as igrejas. Há 3 semanas atrás tive uma conferência aqui, 15 pessoas batizadas no Espírito Santo. Mas o que mais me tocou foi uma criancinha de 5 anos, que chegou para mim e falou: pastor, eu posso contar meu testemunho? Eu falei: uau. Eu falei: pode. Eu falei: posso te filmar? Ela falou: pode. Criança de 5 anos. Eu comecei a filmar.
Ela falou assim, quando o pastor estava fazendo um apelo, e falou, venha para frente, quem quer ser cheio do Espírito Santo, eu fui. Eu caí 3 vezes na unção, ela falou. E eu levantei dali e fui correndo para o banheiro me esconder. Aí a tia me trouxe agora no final. Ela falou assim, pastor, sabe o que aconteceu comigo? Eu entrei aqui triste. Mas Jesus me deu alegria. Uma criança de 5 anos foi tocada pela pessoa do Espírito Santo. Ela estava triste e recebeu alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. João Batista, querido, falava 2 coisas. Vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a mensagem dele. Arrependam-se. Olha lá, ele é o Cordeiro de Deus. A segunda, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Ele vai vir e vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. O fogo nos purifica, querido. Nós somos purificados pelo poder do alto, nós somos revestidos desse poder, nós vamos crescendo de glória em glória, de glória em glória, na semelhança de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. O Filho revela o Pai, o Espírito revela o Filho. Em nós. E através de nós. A ordem é que devemos nos encher, a ordem é que nós devemos nos encher do Espírito. Você já leu esse texto, mas eu quero ler com você novamente. Efésios 5, 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos reunimos, um tem salmos, outro tem hinos, outro tem cânticos espirituais, um tem profecias, outro tem palavra de sabedoria, outro tem dom de discernimento de espírito, e assim o corpo de Cristo é edificado. Mas muitas vezes Deus traz uma palavra profética no nosso coração, nós ficamos envergonhados. Será que é de Deus? Será que... Meu Deus, o diabo vai te dar uma palavra para você abençoar a vida do irmão? Seja ousado. Deixa Deus usar a sua vida. Quem sabe uma pessoa está aqui nessa noite precisando somente de um abraço. E Deus está te falando, abraça aquele pastor. Será que é Deus? Ué, o que você vai perder se abraçar ela? Um edificando o outro. Isso é o corpo de Cristo. Nós temos dons e talentos, irmãos. Fomos revestidos com esses dons e talentos. Mas perdemos tempo muitas vezes com picuinhas, com coisas tão desnecessárias. O Espírito Santo, ele dá um poder renovado. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, Atos capítulo 2. Atos capítulo 4. A igreja está sendo perseguida. Eles fazem uma oração poderosa. Deus, nós estamos sendo perseguidos. E quando eles estão orando, o Espírito Santo cai de novo sobre eles. Eles são cheios do Espírito Santo de novo. E agora tem um culto ali de 2 horas. Muitas vezes, quando dá 1 hora, ficam querendo sair da igreja. Eu tenho um fantástico hoje. Porque nós perdemos a fome e a sede, porque é eterno. Agora Pedrão está revestido do poder, chega Ananias diante dele, Atos capítulo 4, 31. Ananias, vendeste parte? Vendi. E por que você mentiu ao Espírito Santo? Puf, caiu morto. Nós perdemos o temor a Deus quando não temos uma vida no Espírito. Nós perdemos a reverência a Deus quando não temos uma vida no Espírito. 2 horas depois chega a mulher de Ananias. Olha que culto abençoado.
Menti? Menti. Pois bem, o que se levaram teu marido vão levar você também. Tchau. Mas sabe que é o nosso problema? Muitas vezes nós temos medo da manifestação do Espírito. E se ele me pegar aqui, eu sair rolando essas cadeiras aqui? Meu irmão, se pegou, pegou. O vento sopra onde quer. Mas sabe qual que é o nosso problema? A gente quer controlar o Espírito Santo. Meu irmão. Nós queremos colocar o Espírito Santo numa caixinha. Se não for do meu jeito, não. Quantos já viram uma conferência de 12? O apóstolo Paulo foi numa conferência de 12 discípulos. Que tinham sido batizados nas águas, mas não conheciam o Espírito Santo. E a primeira pergunta de Paulo, olha como é importante, querido. A primeira pergunta de Paulo é: vocês conheceram, receberam o Espírito Santo quando creram? Porque Paulo entendeu que para se movimentar no reino, ele precisava ser cheio do Espírito. Para cumprir o propósito, porque precisava ser direcionado, ser tomado pela pessoa chamada Espírito Santo. Primeira Coríntios 4:20, pois o reino de Deus não consiste em palavras de sabedoria, mas no poder de Deus.